Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre as principais bactérias patogênicas e suas ações no organismo. Será que a maioria das bactérias está associada a processos patológicos? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Embora a maioria das bactérias seja inofensiva ou até mesmo benéfica, pouco mais de 100 de espécies bacterianas são capazes de causar doenças infecciosas nos seres humanos. Para facilitar o entendimento do tema, dividiremos as bactérias de interesse médico em 5 grupos de interesse: as bactérias coradas pelo método de Gram, as bactérias espiraladas, as micobactérias, os micoplasmas e as clamídias. Em relação às bactérias coradas pelo método de Gram, os principais gêneros representantes deste grupo são Staphylococcus, Streptococcus, Neisseria, Corynebacterium, Clostridium, Escherichia, Salmonella, Shigella, Yersinia e Proteus. Iniciaremos pelos Staphylococcus. As bactérias pertencentes a este gênero são cocos gram-positivos, catalase positiva, que tendem a formar agrupamentos semelhantes a cachos. Fazem parte da microbiota normal da pele e da mucosa, sendo amplamente distribuídos na natureza. A maioria das infecções estafilocócicas é decorrente da transferência de estafilococos presentes na microbiota normal de um indivíduo infectado, porém assintomático, a um indivíduo suscetível. Outras infecções resultam de intoxicações após ingestão de comidas contaminadas. Os estafilococos são divididos em 2 classes: os coagulase positiva e os coagulase negativa, sendo que esta classificação se baseia na capacidade desta bactéria em coagular o plasma. Entre os coagulase positiva, o Staphylococcus aureus representa a espécie geralmente envolvida nas infecções humanas. As infecções por Staphylococcus aureus oscilam de leves a potencialmente mortais, sendo as mais comuns infecções cutâneas, muitas vezes causadoras de abscessos, as endocardites e a osteomielite. Entre os coagulase negativa, o Staphylococcus epidermidis é a espécie mais encontrada na microbiota epitelial do homem, sendo considerada por tempos uma espécie comensal. Porém, agora é vista como um importante patógeno oportunista, sendo responsável por uma variedade de infecções hospitalares. O próximo gênero que falaremos refere-se aos Streptococcus. O gênero Streptococcus engloba os cocos gram-positivos, cujo arranjo celular ocorre em forma de cadeia, sendo de grande importância na área médica. Muitas espécies de Streptococcus integram a microbiota normal do corpo humano, de maneira particular a do trato intestinal e das vias aéreas superiores. Algumas espécies são tipicamente oportunistas, enquanto outras são patogênicas clássicas para os seres humanos. Dentre as espécies patogênicas de Streptococcus, nós podemos citar Streptococcus pyogenes, causadora de faringoamidalites, piodermites, pneumonia e pericardites. Streptococcus agalactae,
causadora de meningites, septicemia e pneumonia em neonatos. Streptococcus pneumoniae, causadora de pneumonia, meningite, septicemia e infecções oculares. Streptococcus do grupo D, Streptococcus bovis, encontra-se associado ao câncer do intestino grosso. E por último, Streptococcus viridans, causadora de bacteremia, endocardite e formação de placa dental. Dentre os sistemas de classificação que foram desenvolvidos para os streptococcus, destaca-se aquele que se baseia nas suas características hemolíticas. Desta forma, de acordo com o tipo de hemólise observado em meios contendo sangue, os streptococcus são classificados como beta-hemolíticos, quando ocorre a lise total das hemácias, alfa-hemolíticos, quando ocorre a lise parcial das hemácias, e, por fim, gama ou não hemolíticos, quando não ocorre a hemólise. Em relação ao gênero Neisseria, este é formado por cocos gram-negativos, agregados aos pares, os chamados diplococos. O gênero Neisseria compreende várias espécies, sendo patogênicas Neisseria gonorrhoeae, conhecida também como gonococo, causadora da gonorreia, e a Neisseria meningitidis, ou gonococo, causadora da meningite. Já o gênero Corynebacterium é constituído por bacilos gram-positivos, cuja espécie Corynebacterium diphtheri é a causadora da difteria. Na difteria, o bacilo se multiplica na porta de entrada, ou seja, na faringe, produzindo uma toxina com tropismo especial para o miocárdio, sistema nervoso e rins, podendo levar à morte celular dessas estruturas. As bactérias do gênero Clostridium são bacilos gram-positivos esporulados de importância clínica, compostos por diversas espécies, sendo seu habitat natural o solo e o intestino. Dentro deste gênero, encontra-se espécies responsáveis por importantes infecções, como o Clostridium botulinum, agente do botulismo, o Clostridium tetani, agente do tétano, e o Clostridium perfringens, agente da gangrena gasosa. Bem, em relação à família Enterobacteriaceae, essa é composta por bacilos gram-negativos que habita os intestinos do homem e dos animais, seja como membro da microbiota normal ou como agente de infecção. Em relação ao gênero Escherichia, esse tem como principal espécie a Escherichia coli, sendo conhecidas pelo menos 4 categorias dessa bactéria que estão relacionadas às infecções intestinais. A Escherichia coli enteropatogênica, ou EPEC, a Escherichia coli enterotoxigênica, ou ETEC, a Escherichia coli enteroinvasora, ou EIEC, e a Escherichia coli enterohemorrágica, conhecida como EHEC. As principais infecções ocasionadas pela Escherichia coli ocorrem no intestino e raramente causam infecções extraintestinais, sendo mais frequente as infecções urinárias, causadora da maioria destas infecções, a meningite do recém-nascido e a bacteremia. Em relação ao gênero Salmonella, quase todos os membros deste gênero são potencialmente patogênicos. Eles são habitantes do trato intestinal de muitos animais, especialmente aves domésticas e gado. Essas bactérias, quando presentes em água potável e alimentos, deve-se à contaminação por fezes de indivíduos portadores ou doentes. As infecções mais comuns por salmonelas que ocorrem no homem são
a gastroenterite e a febre tifoide. Já o gênero Shigella é geralmente patogênico para o homem, provocando uma gastroenterite grave denominada shigelose ou disenteria bacilar. A disenteria bacilar é uma doença aguda toxêmica causada por Shigella dysentery, caracterizada por emissão permanente de fezes mucopurulentas e sanguinolentas. A infecção é adquirida pela ingestão de água contaminada ou de alimentos preparados com água contaminada, sendo o diagnóstico realizado por coprocultura, exames bioquímicos e sorológicos. O gênero Yersinia tem como espécie mais importante a Yersinia pestis, que é o agente etiológico da peste, uma doença epidêmica que na Idade Média se espalhou da Ásia para a Europa, dizimando nada mais, nada menos que 1/3 da população europeia, sendo essa uma das bactérias mais conhecidas pela sua virulência. A Yersinia pestis é um bacilo gram-negativo pequeno que exibe coloração bipolar, isto é, assemelha-se a um alfinete de segurança com uma área central clara. O reservatório da Yersinia pestis é especialmente os ratos, sendo que a via de transmissão dessa bactéria se dá por meio da picada de pulgas infectadas. Por fim, as bactérias do gênero Proteus estão implicadas em muitas infecções do trato urinário, principalmente os da espécie Proteus mirabilis. Devido às células de Proteus possuírem muitos flagelos e apresentarem rápida motilidade, as colônias formadas em meios de cultura sólido crescem apresentando uma característica macroscópica clássica, em forma de uma série de anéis concêntricos. Bem, o segundo grupo bacteriano de importância médica que destacaremos refere-se aos das bactérias espiraladas. As espiroquetas são bactérias gram-negativas, móveis, intensamente espiraladas graças à conformação do seu peptidoglicano, geralmente delgadas e também flexíveis. As espiroquetas de importância médica são encontradas nos gêneros Treponema, onde se encontra a espécie Treponema pallidum, o agente causador da sífilis, e o Leptospira, onde se encontra a espécie Leptospira interrogans, agente da leptospirose. Já os espirilos são bactérias gram-negativas aeróbias, relativamente grandes, em forma de bacilos helicoidais, sendo móveis devido à ação de flagelos polares. Apesar dos espirilos, de maneira superficial, assemelharem-se às espiroquetas, há diferenças marcantes entre eles, como, por exemplo, o fato de o espirilo ser uma célula normalmente bastante rígida, enquanto a espiroqueta ser flexível e delgada. Por último, o víbrio. Este é constituído por bactérias gram-negativas, anaeróbias facultativas, em forma de bastonete a tensão curvo, tendo como espécie mais importante o víbrio choleri, agente causador da cólera. O terceiro grupo bacteriano de importância médica que iremos destacar refere-se às micobactérias. Essas bactérias são pequenos bacilos de crescimento a tensão lento, que se distinguem por sua complexa célula envelopada rica em lipídios, além de sua resistência à coloração de Gram. Essas bactérias são conhecidas pela sigla BAR, que significa bacilos álcool ácido resistentes, pois quando coradas pela fucsina, não se deixam descorar pela mistura de álcool e ácido, sendo que o método clássico de coloração para este grupo de bactérias é o de Ziel-Nielsen. As micobactérias contêm, entre outras espécies,
a Mycobacterium tuberculosis, que como o próprio nome indica, é o agente causador da tuberculose, e a Mycobacterium leprae, causadora da lepra, ou hanseníase. O quarto grupo bacteriano de importância médica que destacaremos refere-se aos micoplasmas. Essas são bactérias desprovidas de parede ou, de maneira mais específica, de peptidoglicano. Os micoplasmas de importância médica são Mycoplasma pneumoniae, como o próprio nome indica, é o agente causador de pneumonia, e Ureaplasma urealyticum, agente causador de uretrites. O quinto e último grupo bacteriano de importância médica que discutiremos refere-se às clamídias. Estas estão entre as bactérias bioquimicamente mais limitadas, já que o seu genoma parece ser ainda mais simples do que o das rickétsias, um outro grupo conhecido de parasitas intracelulares obrigatórios. As clamídias englobam as espécies Chlamydia trachomatis, que é a mais conhecida, agente do tracoma e de uretrites, e a Chlamydia pistase, agente de infecções respiratórias. O tracoma é uma doença infecciosa que causa inflamação e cicatrização da conjuntiva, tecido que reveste a parte interna da pálpebra, podendo, muitas vezes, levar à cegueira. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. Claro que esse tema está muito longe de se esgotar, de maneira que eu convido a você a se aprofundar no assunto, já que tem muita coisa bacana para ser vista. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!